Olá, meus caros e amados irmãos, paz e bênção para vocês. Hoje a igreja celebra a memória do grande homem da caridade, São Vicente de Paulo. O homem que fez da sua vida um gesto de amor para com os pobres. Mas não podemos esquecer do Vicente, do homem preocupado na formação de novos padres. Tanto que criou uma congregação para formar homens para Deus. Então, que São Vicente, lembrado só pela caridade, não só, mas pela caridade, deve também ser venerado, honrado e reconhecido pela sua grande preocupação em formar homens para Deus, homens bem formados, homens doutos, não nas coisas mundanas, mas doutos no conhecimento do mistério de Deus, para transmitir esse mistério com eloquência, humildade e simplicidade. Que São Vicente interceda por todos nós. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 9, de 1 a 6. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos no Evangelho de Lucas, hoje Jesus já enviando, convoca os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar as doenças e para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Curar as doenças, curar também os enfermos. Veja bem, a cura da doença, mas é preciso também curar os enfermos. Parece que é a mesma coisa, mas há uma doença que é física, mas há uma doença que está no enfermo, uma doença emocional, aquilo que causa a doença. Porque vocês sabem também que as emoções, o rancor, o ressentimento, isto é um enfermo, é enfermo. A pessoa está enferma e pode gerar doenças. Por isso que Jesus envia os seus discípulos, né, com autoridade sobre todos os demônios, para curar as doenças, proclamar que o reino de Deus, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Mas deve ir também com disponibilidade total. Então, depois desta escuta da palavra de Deus, segue a missão que se deve desenvolver na mais rigorosa pobreza. Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola. Ou seja, senão essas coisas atrapalham. O apego às coisas atrapalham a missão. Ou seja, retardam a missão e não vai. Porque se nós quisermos caminhar, fazer o caminho, fazer a missão com um monte de coisa, nós não vamos render. O caminho não rende. Nós vamos ficar parados no meio do caminho, cansados, esgotados. Por isso que muitas das nossas organização pastoral não dão certo. Muitos do trabalho de missão nossa, o nosso apostolado, não dá certo porque nós queremos ir em missão, mas queremos levar tanta coisa. Vamos tão pesados.
Aliás, já fica difícil até mesmo de sair, né? De dar um passo para fora da casa. Imagina ir até os outros ou ir em missão para proclamar o reino, expulsar demônios, curar as doenças e também os enfermos. E Jesus põe a sua igreja para que ela possa caminhar. A missão deve se desenvolver nessa rigorosa pobreza. E Lucas insiste sobre a pobreza do cristão. Tira ao missionário até o bastão de viagem que Marcos lhe deixa. No Evangelho de Marcos pode levar um bastão. Aqui no Evangelho de Lucas não, nem cajado. Essa viagem, iniciada uma primeira vez a título de prova, depois é sancionada no dia em que Jesus deixou essa terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vai dizer, e lá em Marcos também, dá a ordem para que os apóstolos possam pregar, né, e batizar em nome de Cristo Jesus. Ide e evangelizai. Ide e evangelizai. Essa é a missão. E essa missão ainda não terminou, irmãos. Ainda hoje, os apóstolos vão a todos os homens e mulheres como missionários e missionárias. Essa missão não terminou. Essa missão, essa palavra de Jesus continua a convocar os 12, a igreja toda, os seus que ele escolheu e toda a igreja, para que ela se coloque num estado permanente de missão, como nos lembra o documento de Aparecida da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha. Colocar a igreja num estado permanente de missão. E foi isso que o Papa Francisco, quer dizer, todos os papas, mas com o Papa Francisco se deu mais ênfase nessa questão de colocar uma igreja em saída. Os outros papas também o fizeram. João Paulo II, o grande missionário, Bento, mas o Papa Francisco também continuou e dando mais ênfase ainda, sendo mais enfático ainda e até mesmo repetitivo, né? Colocar a igreja num estado de saída, de ir até as pessoas para proclamar a alegria do Evangelho. Então, essa deve ser a nossa missão. E a missão continua em nossos dias, claro, conforme as exigências sempre novas, mas que nós, enquanto igreja, sejamos uma igreja livre, disponível, toda entregue ao anúncio do reino, toda entregue à salvação dos homens. A nossa visita, a nossa missão, não é para levar uma palavra qualquer, é para levar a salvação que Jesus nos trouxe. Então a igreja que vive no tempo, é missionária por sua natureza. Então, que conduzida, né, essa missão vem do Espírito Santo e é Ele que é o protagonista desta missão. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos faça livres, disponíveis para que essa palavra de Deus, essa missão que a igreja recebeu, transmitida a nós, nos leve a sair de nós mesmos para irmos ao encontro das pessoas com autoridade sobre os demônios para curar as doenças, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. São Vicente de Paulo, rogai por nós.